a gente vai falar sobre a Arca da Aliança. Então nós vamos estudar, lembrando que nós estamos estudando capítulo a capítulo, de livro a livro da Palavra de Deus, o que seria o módulo 3. Então acaba ajudando a galera que está no curso presencial da Escola de Profetas no módulo 3. Estudamos o Gênesis, estamos no livro de Êxodo, também já falando de Levítico e de Números. Hoje nós vamos estudar Êxodo 25 e Êxodo 26, fazer um paralelo com Hebreus capítulo 9, que também nos ajuda muito a entender sobre a Arca da Aliança. Então, em Hebreus, vamos começar lendo essa passagem, Hebreus capítulo 9, vamos lá. Vamos lá, Hebreus capítulo 9, versículos 3 a 5. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos, agora pormenorizadamente. Então aí nessa narrativa, no capítulo 9 de Hebreus, que nós vamos estudar bastante hoje, fala sobre a importância da Arca da Aliança. É claro que o apóstolo Paulo vai fazer o comparativo da graça do novo tempo, daquilo que é o sacrifício de Cristo, e como seria essa Arca da Aliança neste tempo novo, na nova aliança, aliança que agora o homem tem com Deus através de Jesus Cristo. Então, nós vamos ver agora nessa imagem como primeiro é o Santo dos Santos, né, que é o lugar aonde ficava a Arca da Aliança. Então nós temos a passagem de Êxodo 26, que fala sobre como era o Santo dos Santos. Então era uma sala de 4,6 metros por 4,6, então era uma sala quadrada, na verdade uma sala cúbica, né? Porque ela tinha 4,6 metros de altura também, então era um cubo. Então ficava, como você vê aí ao fundo, você enxerga o véu que separa o santo lugar do Santo dos Santos. Lembrando que o santo lugar nós já conversamos, os 3 objetos do santo lugar, e esse espaço onde ficava a Arca da Aliança, que é o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote tinha acesso, tá bom? Então, a Arca da Aliança, ela era um objeto muito interessante, com uma riqueza de detalhes. Então, veja agora nessa imagem como era produzida, como foi fabricada a Arca da Aliança. Então, nós vemos aí o tabernáculo sagrado, onde estão as 2 salas, e a Arca da Aliança, que media 114 centímetros de largura por 69 de profundidade, tinha 69 de altura. Então era uma caixa de madeira de acácia, coberta com ouro puro. Ela tinha tipo um rebate, né? Tinha uma moldura ao redor dela. Também tinham ganchos para passar os 2 varões, as 2 varas, né? Ou varais, enfim, as 2 varas para carregá-la, a tribo de Levi que carregava a Arca da Aliança, os sacerdotes, né? Porque não poderia tocar na arca, porque se tocasse na Arca da Aliança sagrada, seria fulminado. E aí você viu peças importantes como a tábua da lei. Bispo Gé, essa palavra diferente, Arca da Aliança, Aron Haberit, que é o símbolo mesmo. A arca, é engraçado o termo arca, porque no Antigo Testamento é mais ligado a algo que é um conjunto de coisas guardadas. Então a arca, ela não seria assim, no Antigo Testamento, vamos dizer, o envoltório, o invólucro, mas aquilo que continha dentro. Olha e só. O que tinha dentro era o testemunho, tanto que ele fala assim, você vai colocar no testemunho que eu te falarei. Então, era para prepará-la e colocar algo dentro. Então, o mais importante de tudo era o testemunho que tinha lá dentro, e também chamada Arca da Aliança, né? Haberit, da Aliança. Muito interessante é que o detalhe, no primeiro momento, fala apenas para colocar as tábuas da lei. Uhum. Depois vão ter mais 2 objetos que nós já vamos falar, mas já de cara ele fala isso, você vai fazer a arca e vai colocar essas 2 tábuas dentro dela. Lembra que essas tábuas não eram as tábuas originais, as primeiras, né?
Porque quem se recorda lá no capítulo 2, deu um chilique em Moisés, e Moisés quebrou as tábuas por causa do bezerro de ouro, né? Que eles estavam adorando, o povo estava adorando enquanto ele estava no Monte Sinai. E aí Deus fala depois do capítulo 34 para ele fazer uma outra, para ele lavrar uma tábua e falar, vou escrever de novo, né? Porque... Não, e o engraçado é que quando o Senhor ministra para ele, fala assim, olha, desce logo que teu povo se corrompeu, para não acabar logo com ele. Não, o Senhor não faz isso. Quando ele chega lá, ele vê a situação, aí ele já quebra as tábuas, quer dizer... Vê assim, né? O que é a inconstância do homem, a despeito de ser Moisés, essa inconstância, né? Até no julgamento, a forma, tudo, é característico, né? E fala em Deuteronômio 10:8 que a responsabilidade de carregar esta arca seria da tribo de Levi. Agora, lembrando da arca, o Bispo G mencionou dos testemunhos, então nós sabemos aí de objetos importantes que faziam parte dessa arca. Então, o importante era o conteúdo dela. É claro que o invólucro, né, aquilo que estava ao redor era sagrado e não poderia tocá-lo. Mas ela, na verdade, abrigava aquilo que estava dentro, que eram as referências proféticas da relação entre Deus e o povo, a aliança, né? Não à toa chama Arca da Aliança. A primeira referência é o maná. O maná é uma referência interessante da provisão, porque durante todo o tempo do Êxodo, nós já falamos sobre o maná, que era aquele alimento que caía toda a manhã, né, todo dia pela manhã, com exceção aos sábados, né, que era sagrado, eles não poderiam trabalhar, então na sexta eles escolhiam o necessário para o sábado. Caía esse alimento como que uma semente de coentro, né, como que um pão, que nem um orvalho que eles pegavam e comiam aquilo, e aquilo alimentava eles durante todo o dia. Isso está lá em Êxodo capítulo 16. Você sabe o significado de maná? Não. É muito engraçado. O que é isso? Maná é a pergunta. O que é isso? Porque era uma coisa estranha que Deus mandou para alimentá-los e o termo maná, nada mais... O que é isso? Então a pergunta virou nome. Virou nome, maná. Aí ficou maná. Outro objeto era o bordão de Arão. A gente já estudou bastante sobre isso. Arão, ele era o patriarca, entre aspas, né, de toda aquela geração sacerdotal, né, da família escolhida para serem sacerdotes, enfim. Então, seus filhos deveriam, assim, de geração em geração, serem os sacerdotes que fariam todo o culto, enfim, tudo aquilo que era o ofício do tabernáculo. Interessante que o bordão de Arão, por que ele era a representação dessa autoridade sacerdotal? Porque quando, lá em Números 17, o Senhor ordena colocar o bordão de todas as famílias, foi o bordão de Arão que floresceu como símbolo do quê? De que ele era escolhido, a família de Arão era a família escolhida. Então, vale lembrar a importância da autoridade sacerdotal ali naquela esfera espiritual do povo de Deus escolhido. E por fim, as tábuas da lei, que está lá em Êxodo 20, Êxodo 24 e também 34, os 10 mandamentos, né, conhecido como os 10 mandamentos, representa relacionamento. Eu acho que uma palavra que cabe legal para as tábuas da lei é o relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo, né? Como é que seria essa relação civil, moral e espiritual? Vamos ler agora Êxodo 25, que fala também sobre não só a fabricação da arca, mas também de um outro objeto que fazia parte da arca, que era a tampa. Vamos lá. Vamos lá. Êxodo capítulo 25, versículos 17 a 22. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro delas porás o testemunho, que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Tem um nome bonito, que é o apelido da tampa, né?
propiciatório. Palavra propiciatório, bispo G, que palavra é essa? Aliás, ela lembra até uma palavra expiação. No inglês eles falam também como expiação, né? Então o que seria o propiciatório? O propiciatório é um termo mais ligado para o português mesmo, né? Seria o caporet no hebraico, que nada mais era do que a tampa, né? O lugar onde Deus iria se manifestar, era a base onde Deus se manifestaria em espírito para ele. E é o local onde era feita, vamos dizer, a entrega para que o Senhor se tornasse propício. O Senhor, estando propício, viria naquele lugar, como diz aqui, viria sobre aquele lugar, era um referencial. Obviamente seria a nuvem de glória, o manifestar de todo um mover. E esse era o local para isso, né? A tampa da Arca da Aliança. Veja nessa imagem como é que era essa tampa, né? Então era toda de ouro, então não tinha nada de madeira, viu, na tampa. Ela era completamente de ouro, com bordas e tudo mais. Em cima os 2 querubins, né? Um em cada extremidade, olhando para o outro, e as asas se tocavam. Então, aonde Deus se manifestava? Exatamente nesse intervalo entre os 2 querubins, né? A glória do Senhor se manifestava. Então, devia ser uma peça muito bonita. Não é à toa que foi objeto de desejo de Indiana Jones e os caçadores da Arca Perdida. Daqui a pouco a gente fala sobre eles. Os nazistas também, né? Os nazistas também. Achava que ia dar plenos poderes para eles, né? Então, olha só, exatamente essa era a arca. Sobre essa tampa era aspergido o sangue e o Espírito de Deus se manifestava aí entre os querubins, né? Lembrando que toda essa peça é completamente de ouro, 114 centímetros por 69 centímetros, tá bom? Então, no dia do perdão, também chamado na festa atual judaica Yom Kippur, né? Que eram 10 dias após o início do ano judaico, o sacerdote, ele fazia o sacrifício pelo perdão, então ele vinha com sangue, e ele aspergia o sangue sobre o véu, colocava na ponta do altar de incenso, né, nos chifres, e depois ele aspergia esse sangue em cima dessa tampa, né, o propiciatório, e ali o Senhor trazia o perdão e também se comunicava com o sumo sacerdote. Isso o tema é interessante. Ali eu falarei com você. Então era o local realmente onde ele falaria, manifestaria a glória, né? Então seria como assim o escabelo do trono de Deus. Então é um lugar de comunicação. E aliás, quero lembrar o que nós falamos na outra aula sobre o incenso, porque ele não poderia chegar e se apresentar e só aspergir o sangue. Ele vinha com incenso queimado, então todo aquele ambiente ficava cheio, né, como que aquela neblina, aquela nuvem, né, do incensário. Então Deus dá muitos detalhes, nós falamos já sobre isso. Arão, olha, quando você for se apresentar, você venha com, né, 2 porções de incenso queimando, tá, para encher, para que você não venha a morrer. É isso que eu tenho, para você não morrer por causa do peso da glória. Então, vale lembrar que, olha só, ele se apresentava para falar, mas o incenso era queimado, que era o símbolo da oração, né, da comunicação. Então, há todo um ato profético dentro de todas as atividades dentro do tabernáculo. Vamos ver agora Hebreus capítulo 9 novamente, para nós fazermos vamos alinhar, né, o Antigo com o Novo Testamento. Vamos lá, Hebreus capítulo 9, versículos 6 a 12. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então nós vemos aí nesse texto exatamente o que acabou de ser falado, né? O hábito do sacerdote aspergir o sangue e assim ouvir a Deus.
Agora, quem é Jesus? Jesus é o sumo sacerdote, então ele assume a condição sacerdotal plena. Ele tem acesso através do véu, o véu é rasgado. Olha só que legal isso, né? O véu é rasgado definitivamente, ele entra no Santo dos Santos e ele vai definitivamente, uma vez por todas, aspergir o sangue da aliança. E o sangue que é dele mesmo, porque ele também é o cordeiro. Então é exatamente essa analogia, que não precisa mais do sangue de bode, não precisa mais do sangue de novilhos, porque o sangue de Cristo, o próprio sacrifício dele como sumo sacerdote, ele dá ao homem acesso contínuo ao Pai. Por isso que quando você, se caso você se converteu agora, você já tem uma caminhada, por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque ele é esse vínculo, né, Bispo Gê? É verdade. Ele é essa aliança, tudo que nós falamos nós falamos com o Pai, para conceder um milagre, a graça, o perdão e assim por diante, em nome de Jesus. Então, é a figura de Jesus como sumo sacerdote e também o cordeiro que foi sacrificado. Agora nós vamos correr um pouquinho. Nós vamos ver a trajetória em 12 passos da Arca da Aliança. Desde o momento que ela foi construída, fabricada pelos sacerdotes, por orientação de Moisés e pelos também homens que tinham talento na fabricação, até sumir definitivamente. Então, esse primeiro mapa, nós vemos o quê? Que ela saiu ali do Monte Sinai. Então, a primeira parte, ela foi carregada durante 40 anos no deserto. Então, no livro de Êxodo até Deuteronômio, nós vemos aí, ficou dando volta no deserto, né? Aquela voltinha ali, durante 40 anos. E depois ela parou ali para cruzar o Jordão. O segundo passo é o próximo mapa. Ela vai cruzar o Rio Jordão, aliás, ela foi à frente para manifestar o milagre de abrir o Jordão e o povo passar com os pés secos. Terceiro, ela vai dar as voltas em Jericó durante 7 dias e o último dia são 7 voltas. Então ela participa desse ato profético das voltas em Jericó e as muralhas caem. Então ela é conduzida durante toda a conquista da terra prometida até parar em uma cidade chamada Siló. Então em Siló ela vai ficar ali durante todo o período de Juízes, tá bom? E depois ela também para em Betel. Você está vendo ali o pontinho verde ali? Ela fica um curto tempo em Betel. Sexto passo, a arca ela retorna para Siló, e ali em Siló é muito interessante, porque nós temos um contato interessante de um homem chamado Samuel, que foi o último juiz, né? E também o primeiro grande profeta, se podemos assim dizer, né? de um ciclo de profetas que vão surgir. Então é ali em Siló, né? Que fala em 1 Samuel 3, ele muito perto ali da arca, é claro que ele não tinha acesso, mas que Deus o chama. O sétimo passo é a derrota do povo de Israel para os filisteus em batalha liderada por Hófni e Finéias, que eram filhos do sacerdote. E a oitava, depois de 7 meses com os filisteus, a arca é devolvida para Israel e permanece nessa cidade aí, em Azul, Bet-Semes, porque ali passou por Asdod, por Gat, que é a região dos filisteus. Os filisteus tiveram muitos problemas com pestes, úlceras, a estátua de Dagom destruída, enfim. E aí ela fica um tempo em Bet-Semes. Não fica muito tempo não, porque lá em Bet-Semes também alguns homens são mortos, porque não entendem o que é a Arca da Aliança. E aí ela vai para a casa de um homem chamado Abinadab, onde fica há 20 anos, numa cidade chamada Kiriat Jearim. Então, nesse tempo, o reinado aí de Saul e o juizado de Samuel. Durante o tempo de Saul, 8º ponto aí, Saul leva, em alguns momentos, a Arca da Aliança para o acampamento de guerra. Isso é demonstrado em 1 Samuel capítulo 14. O 10º passo, foi o que a gente falou agora, o 11º começa a vinda da arca para Jerusalém. Então, Davi traz a arca para Jerusalém, mas no caminho ela fica 3 meses em Obed-Edom, que é nesse espaço entre Kiriat Jearim e Jerusalém.
E o último passo da arca, finalmente ela encontra a morada dela no templo de Salomão. E ela vai permanecer até a destruição de Jerusalém por parte dos babilônicos, cumprindo a profecia que nós vamos ler agora. Vamos lá, Jeremias capítulo 3, versículos 16 e 17. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Este texto de Jeremias é incrível, porque fala exatamente daquilo que é a verdade do Novo Testamento. Então, não precisa mais de Arca da Aliança. Não precisa mais de todo esse culto, todo esse hábito, porque, claro, Jeremias lamentou, e agora? Como é que vai ser o culto? Como é que vai ser a adoração? Jerusalém foi destruído, o povo foi levado cativo para a Babilônia. O templo, ele até foi depois restaurado, né, com Esdras, Ageu, Zacarias, Neemias, ainda faz parte do Antigo Testamento, mas sem a Arca da Aliança, sem a glória, sem tudo aquilo que fazia parte dos hábitos até o templo de Salomão, o primeiro período do templo de Salomão. E nós já falamos na outra aula também que quando é levantado o templo de Herodes, na época de Jesus, esse templo também não tinha Arca da Aliança, mas não quer dizer que não tinha o Santo dos Santos, lugar onde eles também prestavam culto e continuavam com os hábitos segundo a lei de Moisés. E o interessante nesse texto que aqui é uma palavra profética muito objetiva para nós, né, os gentios. Porque aqui fala assim, né, o versículo 17, naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor. Então aqui é a abertura para que o evangelho chegasse aos gentios que somos nós, não mais só os judeus, né? Porque o senhor já estava meio cansado daquele pessoal lá, né? E esse detalhe depois, não andarão segundo a dureza do coração maligno. É uma loucura, né? A palavra de Jeremias, né? Jeremias é um livro incrível. Então, para a gente terminar a nossa aula, vamos relembrar aí, 1981, você que está em casa, quem lembra quando você foi ao cinema, ou assistiu em casa, ou assistiu na sessão da tarde, Indiana Jones, né, ilustrando, pode rodar o VT aí, para você ver, clássico Indiana Jones em busca, o caçador da arca perdida. Você lembra desse filme, Bispo G? Eu lembro, aliás, o achar a minha arca foi em 81 que eu entreguei minha vida para Jesus. Ah, é? É verdade. Olha só que eu achei minha Arca da Aliança ali. Esse filme é bacana, né, tem cenas assim marcantes no cinema hollywoodiano até hoje, Steven Spielberg, né? E o engraçado é que eu nem na época nem imaginava que era ligado à Bíblia, essa arca, tinha uns negócios, uns troços de dentro, né? Essa cena é a histórica, né, da bola rolando e ele correndo. Pois é. Pergunta se ele achou a arca perdida. Tá que nem o elo perdido, a arca perdida, ninguém acha, Ninguém vai achar. Essa parte da aranha aí foi tensa. Valeu, Indiana Jones, você tentou, mas você não conseguiu. Antes nós vamos para a revisão, vamos ver aí a dica Gospel Bay de hoje. Olha que dica bacana para as mulheres, esposas, para as mães, para as filhas. Está chegando o Natal, hein? Qual presente que você vai dar para uma delas? Pois bem, ou para todas, né? Se eu fosse você, né? Olha lá, ó. Bíblia da Mulher de Bem com a Vida. Olha esta Bíblia. Capa lindíssima, cor de rosa, é claro, né? De menina. Com 52 pensamentos da Bispa Sônia, um para cada semana, com um cronograma de oração diário, e é um trabalho feito por estações do ano. Tem dicionário, mapa, é uma Bíblia de estudos muito, muito legal, notas de referência, enfim. Você, mulher, tem que fazer parte da sua coleção. Você, homem que está assistindo, seja cavalheiro, dê assim, ó, um presente bonito como esse, que é a Bíblia da Mulher, que vai edificar a tua esposa, a tua filha, a tua sogra e assim por diante. Você acessa o site agora, gospelbay.com.br, pagamento facilitado, você pode parcelar e ainda vai receber com toda a segurança e comodidade na tua casa. Gospelbay.com.br.
é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos revisar a aula sobre a Arca da Aliança. Hoje, estudamos sobre o Santo dos Santos, especificamente sobre os objetos sagrados. A Arca da Aliança, que continha símbolos proféticos como o maná, o bordão de Arão e as tábuas da lei, trazendo à memória que Deus nos dá provisão, autoridade e relacionamento. O propiciatório, a tampa de ouro da arca com os 2 querubins, onde entre suas asas Deus se apresentava ao sumo sacerdote uma vez ao ano, após ele aspergir sangue sobre o propiciatório. Vimos que Jesus é o sumo sacerdote e o cordeiro sacrificado, gerando eterno perdão e acesso à vida eterna. Por fim, detalhamos todo o circuito da arca, desde sua fabricação até seu desaparecimento, conforme profecia de Jeremias. Na próxima aula nós vamos falar sobre o livro de Números. E o tema é Números da Rebeldia. Você vai ver um quanto de gente que morreu por causa da rebeldia. Vamos estudar vários capítulos do livro de Números. Tome nota agora da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.